Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Estas palavras ditas por Paulo e Silas ao carcereiro de Filipos se aplicam a todos os cristãos? De fato, se uma pessoa crê em Jesus, automaticamente toda a sua família é salva? Ou mesmo se uma pessoa crê em Jesus, essa seria uma garantia de que toda a sua família seria salva no futuro? O que esse texto realmente nos ensina? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. O entendimento errado desse versículo tem levado alguns crentes a uma postura bastante prejudicial. Alguns, por exemplo, não evangelizam seus parentes, mas creem piamente na salvação deles com base na promessa de Atos 16:31. Mas eu pergunto, esse tipo de postura ou esse versículo justifica esse tipo de postura? Sinceramente, eu acredito que não. Você conhece o texto, Paulo e Silas estavam presos em Filipos e a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor, enquanto isso, os alicerces foram abalados e as prisões se abriram. O carcereiro, diante desta cena, toma sua espada para tirar a própria vida e Paulo e Silas interrompem o ato, dizendo que todos os presos estavam ali. E naquela cena, então, o carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas é clara: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Em primeiro lugar, deve ser dito que Paulo não está dizendo que se o carcereiro crê em Jesus, toda a sua família automaticamente será salva com base na fé do carcereiro. Isso vai de encontro a muitos textos claros da palavra de Deus, como por exemplo, Ezequiel 18:19, Mateus 16:27, 2 Coríntios 5:10, Romanos 14, versículo 12 e Apocalipse 22, versículos 22 e 27 e 17, que dizem, na verdade, que cada pessoa vai dar conta de si a Deus, pelos seus atos, por aquilo que fez ou deixou de fazer. Em segundo lugar, a Bíblia não está ensinando de que há uma promessa para toda pessoa que crê, ou seja, toda pessoa que crê necessariamente terá sua família salva um dia. Esta noção vai de encontro a outros textos claros das Escrituras Sagradas. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz que se o cônjuge descrente quiser apartar-se do cônjuge crente, então que se aparte. E a justificativa do apóstolo está no versículo 16, quando ele diz: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ora, se Atos 16:31 fosse de fato uma promessa para todos os cristãos, o mesmo Paulo jamais levantaria esse tipo de questionamento, porque a salvação do cônjuge descrente já seria algo garantido. Outro exemplo, outro texto que nós precisamos lembrar é o texto de Lucas 17, versículo 34, que diz que na manifestação do Filho do Homem, então dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. A referência aqui é naturalmente a um casal, em que um é crente e o outro é descrente. E isso seria inconcebível se Atos 16:31 fosse uma promessa, porque na vinda de Jesus os dois estariam sendo salvos. Por fim, a própria experiência nos mostra de que Atos 16:31 não é uma promessa para todos os crentes. Quantos de nós não já acompanhamos casos de pessoas que são crentes, servos de Deus fiéis, mas que veem parentes partindo para a eternidade sem a salvação? Isso, mais uma vez, se Atos 16:31 fosse uma promessa para todos, jamais poderia acontecer. Na verdade, o que Paulo está dizendo em Atos 16:31 é que o carcereiro será salvo se crê em Jesus e que o mesmo acontecerá à família dele se ela também crê em Jesus. O texto não diz: crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa, mas crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, crê no Senhor Jesus e serás salvo. E o mesmo se aplica para toda a tua família. Por essa razão que no versículo 32, Paulo e Silas pregam o evangelho ao carcereiro e a todos de sua casa. O versículo 33 diz que o carcereiro e todos de sua casa foram batizados. E o versículo 34 diz que o carcereiro e todos de sua casa manifestavam grande alegria por terem crido. Em resumo, o que nós temos aqui é o meio ordinário de salvação. A palavra de Deus é pregada, as pessoas creem e, consequentemente, são salvas. Então, você que tem familiares não convertidos, não fique de braços cruzados esperando um cumprimento de uma promessa mal compreendida. Pelo contrário, pregue o evangelho para seus familiares, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário pensar.